Olá, amigos. No ar, mais uma edição do programa Capital Mística. Meus queridos telespectadores, normalmente eu passo uma boa parte do meu tempo procurando pessoas para entrevistar na área das terapias alternativas, da mística, das religiões, do misterioso, do oculto. Mas de vez em quando parece que Deus ajuda e aparecem pessoas que me procuram para se colocarem à disposição para serem entrevistados. E esta semana passada foi o que ocorreu. Recebi um e-mail aqui por parte da emissora e com o telefone de uma pessoa eu conversei com ela e essa pessoa me encaminhou outro e-mail e eu achei o assunto interessante e eu digo, por que não levar a experiência do meu presente convidado para conhecimento dos telespectadores. Assim é que hoje nós vamos entrevistar o Guga de Lima. Ele é um terapeuta complementar ou também terapeuta alternativo e na breve conversa que eu tive com ele antes do início deste programa, eu descobri que o Guga é o homem dos 1000 instrumentos. A especialização dele é hipnose, mas veja, ele não só faz hipnose. Eu descobri que ele também é numerólogo, descobri também que ele é professor de Kung Fu, descobri também que ele é artista, enfim. Vamos deixar que ele diga o que é que ele faz. E eu tenho medo que o programa não dê para dizer tudo o que ele faz. Então, sem maiores delongas, Guga, seja bem-vindo, sinta-se em casa, como sempre. E me fale um pouco de você, seu lado de hipnólogo, mas também as suas experiências, como é que você acabou caindo nas terapias alternativas? Sim, primeiro boa noite. Eu há muito tempo, já desde a infância, né, acho que a gente já procura alguma coisa diferente, já tem uma busca, né? E eu comecei indo para a Igreja Católica, apesar de não ter uma influência em casa, e fiquei 5 anos como coroinha, querendo me envolver mesmo naquele aspecto da igreja. Depois disso veio gnose, e aí comecei em numerologia já na adolescência, a estudar bastante, fazia para amigo aqui, cheguei até já a ganhar um dinheirinho na época da adolescência com numerologia, claro que era um pouco bem mais simples, né? Uhum. E com isso, ao mesmo tempo, veio toda a parte artística, digamos assim. Na verdade, foi como começou, a partir dos 12 anos de idade, foi onde começou forte, tudo ao mesmo tempo, né? Veio tudo, foi caminhando e não tem outro jeito, né? Quando a gente começa nesse caminho, a gente vai adquirindo mais experiência, vai estudando, vai trabalhando com novas áreas. Eu, do ano passado para cá, também ingressei no Reiki. Hoje em dia eu sou um terapeuta reikiano 3A, do sistema Usui tibetano. E a vida mesmo, acho que a gente direciona alguma coisa que a gente quer na mente e acaba acontecendo, acaba sendo levado para onde a gente realmente quer, né? Bom, embora eu considere você uma pessoa jovem, mas meu Deus, você começou com 12 anos, você foi bem precoce então, né? 12 anos foi na época da gnose e a música junto, digamos, que começou forte, né? Mas a época já de entrar na igreja, dessa busca, já começou com 7 anos. Caramba! E na música, o que é que você faz? Compõe, canta, toca instrumento? Qual é a tua área? Hoje em dia componho, mas é um trabalho mais... que está um pouco mais na geladeira, digamos assim. Sim. Eu tenho um show que a gente apresenta todo ano, 2 vezes por ano, que é específico sobre The Doors. É um show bem específico para fãs de The Doors, né? A gente faz esse trabalho todo ano aqui em Floripa e
indo onde a gente é chamado, digamos assim. Que não tem como, hoje em dia não tem como tomar muito o lugar, porque a parte da terapia e do Kung Fu, ela está mais abrangente, digamos assim, está mais... Entendo. Mas, por exemplo, nesse show que você faz 2 vezes por ano, você participa de que maneira? Tocando algum instrumento? Toco também, mas o principal é a voz. A voz. E eu faço um pouco a direção artística e musical. Então, tal como eu disse, um homem dos 1000 instrumentos, né? Ok, e agora, muito bem, assim, a voo de pássaro, vemos que você começou a procurar o seu caminho. Mas no campo específico da hipnose, qual é a sua história? Olha, mais ou menos nessa época, eu lembro de ter acesso a um livro, que eu não lembro agora o nome, sobre hipnose. E era uma coisa assim, também considerada mística, né? A gente olhava a hipnose, como que eu vou hipnotizar, né? Uma coisa muito especial. E com o tempo, a gente vai notando que a hipnose, ela está presente em tudo, ela é inerente ao ser humano em si. Qualquer coisa qualquer estado alterado que a gente chega é um estado hipnótico, na verdade, né? Várias técnicas de oratória, às vezes vêm da hipnose, usam técnicas de hipnose mesmo sem saber. Várias religiões, várias seitas, várias filosofias. Outro dia eu recebi um aluno meu de hipnose, ele mostrou, porque ele tinha um relaxamento, um áudio de relaxamento, e ele nunca tinha associado a hipnose. Porque usava no yoga, esse tipo de... E ele nunca tinha associado. Depois do curso, ele, olha esse áudio. Daí colocou para a gente escutar como o áudio era bem específico, uma técnica de relaxamento que a gente usa na hipnose, né? Uma técnica de entrar no transe através de relaxamento e concentração interna. Você disse uma coisa certa, Guga. Muitas religiões, inclusive, utilizam métodos hipnóticos para levar as pessoas a estados alterados de consciência. Sim. Por exemplo, se você tiver a curiosidade de visitar uma festa de candomblé, claro, ou até mesmo de umbanda, você vê que aquelas músicas com acompanhamento dos atabaques, sim. E o pessoal dançando e cantando, geralmente pontos de poucas estrofes e muito repetitivos. Sim. A pessoa com aquela repetição, ela vai entrando num estado alterado e de repente ela dá o salto quântico, né? Então ela vivencia uma mudança no seu eu, né? Então há vários tipos de hipnose realmente, né? E também interessante que historicamente sabe-se que os antigos egípcios utilizavam técnicas de hipnose nos seus rituais. Correto. Então, meu Deus, a hipnose acho que de alguma maneira é tão velha quanto a humanidade. Sim, né? Sim. Eu costumo dizer que é um estado inerente ao homem, não tem como separar mesmo. E você pode tanto induzir uma pessoa como induzir a si mesmo. Sim. Né? Na verdade, não existe eu hipnotizar uma pessoa em si. Quando a gente hipnotiza, entre aspas, a gente guia, porque é a pessoa que se auto-hipnotiza, na verdade. Sim, você induz. Isso. Na realidade, a hipnose vai ocorrer com a pessoa. E não tem aquele negócio como antigamente se pensava, que o camarada tinha olhos magnéticos e hipnotizava e transformava a pessoa que estava sob hipnose, né? Ou seja, estava sob seu poder, entre aspas, e transformar aquela pessoa num zumbi. Num fantoche. Agora você vai e mata meu inimigo. E o cara vai, mata e nem sabe o que está fazendo. Pelo amor de Deus, isso durante muitos anos assombrou o nome de bons hipnólogos, né? Então todo mundo tinha medo de ser hipnotizado, porque eu sei lá, vão mandar em mim, eu não vou saber, não vou lembrar de nada. E não é nada disso. Então, hoje as escolas, a primeira coisa que elas ensinam é que não existe isso. O ser humano tem uma capacidade
de ele mesmo acordar do seu trânsito se o hipnólogo lhe der uma orientação que vá contra seus princípios, né? Sim. Então, ou ele afunda num sono, né? Ou pode acontecer isso. E não sai daquilo. Muito bem. E aí, você, com que idade, então, você começou a se envolver com hipnose? Isso vem também já desde a adolescência. Da adolescência. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que tudo que eu fazia já era hipnose, porque mesmo assim tinha uma certa ignorância da minha parte, porque a gente acaba respondendo a tudo que a gente aprende, né? O que a gente chama de o sistema interno de crenças, que o que a gente acredita que é, mesmo que a gente conscientemente ache que não é, lá no fundo já está cravado que é. Então, é como assim, é como estar cego mesmo. Apesar de já estar utilizando, de estudar, chega um ponto que você vê que era isso. Aí foi onde eu entrei de cabeça mesmo, comecei a estudar mais especificamente e fui buscando cursos até chegar no que eu queria mesmo, que era do Fábio Puentes, que eu acredito que é o maior hipnólogo que a gente tem hoje em dia, né, no Brasil. Você fez esse curso com ele aonde? Em São Paulo. Em São Inclusive Paulo. tem uma reciclagem agora, semana que vem estou indo para lá. Tá. E no caso, esse curso que você começou, foi porque existem várias escolas de hipnose. Com ele você estudou que tipo de hipnose? Hipnose prática, né, e clínica. Clínica. Isso. Certo. Houve uma época aí que havia um movimento de que a hipnose só poderia ser exercitada por psicólogos, sim, ou psicanalistas, ou psiquiatras e tudo. Aí isso deu muita celeuma e tudo, mas e parece que a situação evoluiu. Mas nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco, então. Amigos, não saiam daí, estamos indo para os nossos comerciais e já voltamos. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o terapeuta complementar e alternativo, especialista em hipnose, Guga de Lima. Bom, Guga, então dizia eu que houve uma época aí que o que mais se conhecia, e havia até shows de teatro com hipnólogos, né? Então, eram os professores e eram pessoas muito misteriosas, né? E que se apresentavam em teatro e, olha, casa cheia. Eu cheguei, no meu tempo de rapaz, a assistir uns 2 ou 3 professores de hipnose que chegavam lá e faziam miséria com o público, né? Botavam os caras duros e eles sentavam em cima deles, né? Botava a cabeça de... Catalepsia. Catalepsia. Cabeça e pés aqui, parecia uma tábua, o cara sentava em cima, o cara não dobrava. Aí todo mundo ficava espantado. Meu Deus, como é que se faz isso? Que poder tem esse hipnotizador? E não era ele, coitado, era o cara que estava lá segurando o peso do outro, né? Então, de lá para cá muita coisa mudou, né? Inclusive na época saiu uma lei proibindo as pessoas de fazerem o que se chamava de hipnose, espetáculos de hipnose, palco, né? Me parece que até hoje isso é proibido, porque há uma lei específica. Agora, ficou, no entanto... Mas é comum, tem muitos shows de hipnose ainda, palestras. Mas se o pessoal levar a coisa à ponta de faca, o organizador do show e o hipnotizador podem realmente irem presos. Bom, mas cada um sabe de si. No caso, você então, quando fez esse curso de hipnose, com certeza a hipnose já era proibida como show, então você foi fazer a hipnose clínica, que era objetivando ajudar pessoas com traumas, com essas coisas todas, né? Bom, e me conte um pouco sobre o que você aprendeu nesse curso com esse professor. Olha, o primeiro que... Eu já cheguei no curso, na verdade, sabendo bastante, né? Foi mais para tirar... mais pela formação, digamos, e para poder ter à disposição alguém com a experiência do Fábio Puentes para poder tirar dúvidas.
E uma coisa assim, a mais interessante foi justamente isso, né? Até onde a gente deve usar a hipnose. E isso que ele faz hipnose de palco, ele faz shows de hipnose. Mas há aquela preocupação que eu acho também um pouco desnecessária em vista de tanta coisa que tem hoje em dia que utiliza a hipnose e está no nosso dia a dia, várias, como a gente falou antes, várias religiões, várias situações onde são utilizadas, e uma pessoa, se ela vai, que fique bem claro que não tem nada contra a religião, isso, pelo contrário, até quem procura a gente ajuda, eu, pelo menos no meu caso, eu quero que a pessoa utilize aquele sistema de crenças a favor dela. Não quero que ela vá lá para se libertar de crenças que ela tem. Ela tem que usar a favor. O problema é quando está contra. Quando a pessoa está usando essa crença contra ela, daí a gente tem que tomar uma atitude, porque o que importa é o resultado para a pessoa. Então, o que acontece é que a hipnose realmente ela é mais problemática na saúde, em matéria de dor. Se você tem um problema, uma dor aguda, né? Eu acho que daí a responsabilidade tem que vir nesse aspecto. Uma dor aguda, eu não posso chegar lá e ficar tirando uma dor aguda. Mesmo se uma pessoa às vezes vai num culto e tire, ou em qualquer outra prática, até num yoga, que é tão simples, tão... porque a dor é apenas uma maneira que a natureza te deu para teu corpo dizer, não estou bem, procure a causa, né? Se for agudo, então, se for aquela dorzinha do dia, fiquei horas no computador, estou com uma dor de cabeça, aí tudo bem. Agora se uma pessoa, não, estou 3 semanas com uma dor aqui, então vem a hora que o médico te liberar. E aquela história, quando é problema de impotência, por exemplo, tem que saber, tem que ir ver no médico. E esse tipo de coisa não tem... Eu proponho assim, um sistema que trabalhe o médico, a hipnose e a terapia alternativa. Como eu sou reikiano também, eu acho que os 3 sistemas juntos é o que é o completo, é o que a pessoa realmente merece receber, né? Então, e um outro problema que fala muito é em colocar memórias que não existem, que também é uma coisa que a gente já não chega nem perto disso. Mas isso é um outro problema real que poderia ter, eu estimular numa regressão, estimular o acontecimento e não esperar que você diga o acontecimento. Esse estímulo acaba colocando acontecimentos que não existem. Imagina se você tem um trauma e tem alguém vindo, alguém tem um trauma sexual, alguma coisa, tem alguém vindo. Imagina se eu chego, é o seu pai? Na hora ela pode, meu pai. Então, o coitado do pai que não tem nada a ver pode levar, isso já aconteceu, né? Mas isso aconteceu até, inclusive, com médicos, com terapeutas mesmo. Mas quando esses fenômenos ocorrem, ou é devido à ignorância da pessoa, do orientador, né? Ou então, aí é problema de ética, né? Então. Quer dizer, como todas as profissões do mundo, o profissional pode ser muito bom, mas se ele não for ético... Verdade. Aí não se pode botar a culpa do negócio a uma categoria. Esses hipnotizadores não valem nada. Peraí, calma, não é isso. Há hipnotizadores que ajudam e são ótimos profissionais, e há aqueles que, meu Deus do céu, eles não dão nem para ser jogador de futebol. Em toda a área. Né? Quer dizer, tem de tudo. Eu não vou citar nomes, né, mas eu estive pesquisando nos sites, até porque eu estou terminando o meu, só a título de consulta, né? E é impressionante como tem um hipnotizador assim que ele copia, né? Simplesmente ele copia os textos de outros sites, ele tira uma palavra e copia, assim. O show dele de hipnose, você vê que ele copia, né? Até o gestual, em PNL a gente tem mas não é copiar exatamente, é copiar o sistema da pessoa, não o que a pessoa faz, né? Entendo. Isso preocupa um pouco. No teu caso, você tem o seu consultório, a sua clínica, em que você utiliza a hipnose especificamente para resolver que tipo de problemas, Guga? Hoje em dia eu tenho um atendimento que é um carro-chefe, que a hipnose é utilizada de um modo bem mais sutil, que é um relaxamento mesmo. Eu chamo de relaxamento anti-estresse. É onde eu misturo algumas técnicas de respiração do Kung Fu, uma sessão de Reiki e um outro aprofundamento com hipnose.
esse é um carro-chefe porque a pessoa realmente sai renovada, mas não é tratado especificamente nada. Só que a pessoa, é bem comum, né? A pessoa, parei de tomar. Porque o remédio, ele não é o problema é o remédio desnecessário. Uma pessoa que toma um remédio para ansiedade, se ela não tiver mais ansiedade, ela não precisa mais tomar esse remédio. Sim. Agora um anti-inflamatório, aí é outra história. Agora um remédio para dor, que o médico receitou, tem o tratamento e tem esse remédio é só para dor. Então se puder suprimir aquela dor, e às vezes nesse tratamento já resolve. Aí vem a parte, o que eu chamo de atendimento específico. Atendimento específico é para isso, uma fobia, né, um problema emagrecer, que na verdade não é bem emagrecer, na verdade se a pessoa emagrecer, se eu colocar na cabeça dela que ela deve emagrecer, ela pode virar uma anoréxica, entendeu? Sim. Então só pelo título de que todo mundo fala emagrecer, né? Na verdade ninguém quer emagrecer, todo mundo quer ficar elegante, né? Mas é verdade, porque o nosso cérebro, se ele toma uma coisa de um modo, ele vai atrás daquela coisa. Se ele entender que é aquilo, isso é muito interessante no nosso subconsciente, né? Aí, o atendimento específico entra mais essa área específica, de algum caso específico. Aí eu estou fazendo coaching pessoal, é um trabalho mais abrangente, é um acompanhamento que a gente faz, e aí com o tempo vai limando, digamos, várias áreas mesmo, né? Que a gente vai descobrindo quais são as crenças limitantes que a pessoa tem, porque às vezes não vem na consciência, mas a gente no transe descobre, se for um jovem com problema de autoestima, descobre que parece ser meio esquisito, mas ele quando vai falar com a menina, ele sente como se estivesse levando socos de um boxeador, a mente cria isso, né? Só que ele não tem essa consciência, só no transe a gente fica sabendo, então a gente tem que resolver aquilo. A gente não vai tratar, eu não busco tratar aquele tratamento que o psicólogo faz. A gente busca o quê? Resolver o problema para a pessoa continuar a vida dela. Né? O que ela precisa é continuar na caminhada. Aí eu faço também esse mesmo trabalho de coaching pessoal junto com a autodefesa. Que aí a pessoa, além desse tratamento a longo prazo, que trata várias áreas, ela também tem a parte do Kung Fu, ela também tem a autodefesa, né? E aí, além disso tem o tratamento com casais, relacionamento, que aí são os dois juntos ou separados. O processo sempre tem que ter algumas sessões com os dois e outras separados, porque cada um tem que se tratar primeiro, né? Tem que muita coisa assim, eu brigo com a minha esposa por alguma coisa e a gente vai ver que, na verdade, essa briga não existiria. São processos que estão lá e a gente vai, elimina aquela raiz, coisas que eu poderia aceitar e não aceito, por exemplo. E aí você vai, põe tudo em pratos limpos, joga para o que os dois querem. O casamento, ele não existe uma fórmula do casamento. A fórmula é o que os dois quiserem. Sim, é verdade. É verdade. Muito bem. Amigos, o assunto está rolando. Nós estamos indo para outro comercial e voltamos em um minutinho. Aguardem só um instante. Ok, amigos, estamos de volta entrevistando o terapeuta complementar e alternativo, Guga de Lima, especializado em hipnose. Bom, Guga, então, falávamos sobre o teu trabalho na clínica de hipnologia e me consta que você trabalha em vários lugares aqui na cidade, não é verdade? Sim, na verdade eu trabalho mais diversificado particular, né? Eu estou atendendo atualmente no Espaço Essencial Quimia, nos ingleses, e inclusive na minha casa. E faço umas parcerias em alguns lugares, mas ainda tem algumas coisas para rolar. Certo. Agora, veja, qual é, vamos dizer, o paciente padrão, né? Que há N tipos de pacientes, mas o padrão é aquele que chega, Guga, estou com um problema X, Y ou Z. Quais são os tipos de problema mais corriqueiros que você tem que atender utilizando a tua técnica? Olha, o interessante é que eu não consigo, não sei se é porque eu já me predisponho a não colocar como padrão, né? Mas eu não consigo ver como um padrão. Claro que o ser humano tem padrões de comportamento por causa, principalmente cultural, né? Mas eu tento olhar a pessoa como um todo e desde o primeiro dia
apesar de a gente estar conversando descontraidamente, eu já vou tentando, porque o próprio inconsciente da pessoa, ele já vai dando sinais. A pessoa já vai dando sinais, ela mesma fala o que é. E mesmo sem ter consciência disso. Então, o meu processo é de, primeiro de tudo, observação. Né? Observação, a gente tem os padrões também de começo, padrão de relaxamento, toda aquela história do processo da sessão em si. Mas normalmente são pessoas que chegam até você com problemas de fobias ou com problemas de traumas específicos? Fobia, trauma é bastante comum para todo mundo. Eu acho que às vezes até o próprio nascimento já é um não deixa de ser um trauma. E também pessoas que querem se livrar de vícios. Vício, né? Cigarro. Atualmente eu uso a técnica, eu ainda não tive uma técnica minha, né? Eu uso a técnica do Fábio Puentes, que eu aprendi com ele, e é dura, a pessoa tem que querer mesmo, porque não é só a hipnose. Só a hipnose eu vou tratar mais a ansiedade e a pessoa tem um certo, digamos, falando nojo do cigarro, né? Quer provocar isso, mas o processo inteiro é para causar quase que um trauma. Ao contrário, porque para tirar alguma coisa precisa de outra bem forte. Se algo está bem cravado no teu inconsciente, precisa de uma emoção forte ligada àquilo ali para poder... Quase um susto. Porque não elimina, na verdade, substitui. Nada é eliminado na mente, né? Então é um processo um pouco trabalhoso, mas o querer é muito importante, porque a pessoa quer se tratar. E me diga uma coisa, em média, lógico, como você disse, cada caso é um caso. Mas uma pessoa que, por exemplo, entra querendo, olha, eu sou viciado em cigarro, eu quero parar de fumar, me ajuda. Aí você entra com o teu conhecimento, a tua técnica, o teu tratamento. Quanto tempo, em média, você vai fazer o tratamento dessa pessoa para dizer, já consigo andar sobre minhas próprias pernas? Isso é outro fator bem interessante, né? Também depende de pessoa Sim, para pessoa. em média. Mas umas 5, 6 sessões é a média necessária. E as tuas sessões são semanais ou diárias? Como é que é isso? Varia também da pessoa, mas normalmente eu prefiro começar as 2 primeiras semanais e depois dando um espaço de 15 dias, porque tem todo um processo, principalmente no fator cigarro, tem um processo que a pessoa precisa ir eliminando, né? Ela vai ter uma rotina para fumar, ela não vai ter aquela liberdade de pegar e acender. Ela vai ter que quebrar, a gente chama de padrões, são os padrões, ela tem que ir quebrando aquele padrão. E quando ela quebra aquele padrão, ela vai ter que fazer anotações, ou seja, ela vai ter que pensar sobre aquilo, ela vai ter que marcar a hora que ela está fumando, ela vai ter que marcar por quê. Ninguém para estar no ponto de ônibus, por exemplo, que eu vejo muito isso. Olha, tem alguém no ponto de ônibus esperando o ônibus e fumando. A pessoa não para naquela hora, por que eu estou fumando? Ela está pensando no que ela vai fazer e outros. E todo esse processo é que é a chave da questão. Daí tem um processo também interno que faz a pessoa engolir a fumaça para causar um problema, uma emoção forte mesmo. Mas varia, porque a sensibilidade também é importante. Na parte porque muita gente fuma, um fator 70%, digamos, é a ansiedade. Ansiedade e estresse. Retornando ao que você tinha falado, realmente o estresse é o pior problema. Ele é um pai de muitos outros problemas, né? Quando você diminui essa ansiedade, a pessoa já começa a enxergar as coisas diferentes, né? De um modo bem diferente. Então, se a pessoa tem a gente chama de sensibilidade, a hipnose é muito melhor. Uma pessoa muito sensível, até a gente que é acostumado fica impressionado, assim, como é que a pessoa com uma sessão já vem e fala e, nossa, quero, como é que é? Tô com vontade de correr uma maratona, uma sessão, a pessoa nunca tinha feito nada, toma vários remédios, mas isso não é, claro que tem a técnica, tem que saber. O negócio da hipnose fica muito no fator indução hipnótica, né? O show, induziu a hipnose. Mas a verdadeira chave da hipnose é a programação que você vai dar na mente. Daí, se a pessoa é sensível, a programação está boa, a resposta é muito, muito rápida. Em princípio, no teu ponto de vista, qualquer pessoa pode ser hipnotizada ou algumas sim, outras não? No geral, se ela não tem um problema grave, psicológico, psiquiátrico, digamos assim, qualquer um pode ser hipnotizado. Uns mais rápido, outros mais lentamente, né? Porque muito tempo atrás eu ouvi um comentário de que pessoas que tinham dificuldade em se concentrar
essas não podiam, né? Elas têm mais dificuldade, né? Mas dificuldade é só um fator, né? Que pode ser contornado. Claro, claro. Eu, por exemplo, na auto-hipnose eu tive um pouco de dificuldade. Tinha uma época que eu coloquei, eu não saía dos 40%. Na minha mente eu tinha 40%. Hoje em dia eu já consigo, às vezes, em situações, no último domingo, estava passando a corrida, um som alto e eu precisava, porque eu tinha muito trabalho na minha área artística, domingo inteiro, e eu estava muito cansado, né? Muito... E eu disse, não, preciso, é agora. E também é aquela injeção, né? Depende de como tu acerta, é uma injeção que só vai parar quando tu for dormir também. E agora você tocou um assunto interessante, auto-hipnose. Para que serve a auto-hipnose? E em que casos nós podemos utilizar a auto-hipnose? Então, muitas pessoas acreditam, eu não busco acreditar nessas coisas, mas a gente nota que é uma capacidade já nossa. Então, de algum modo, ela com os anos, foi afastado isso da nossa realidade, digamos assim, né? Então, isso é um outro fator. Mas já é uma capacidade nossa. Como a gente falou, a gente hoje em dia tem necessidade de alguém guiar para poder entrar na hipnose, sendo que o normal seria a pessoa sozinha ela entrar na hipnose. Porque a pessoa já se hipnotiza sozinha, só que ela não sabe direcionar. Uma pessoa que usa alguns remédios ou algum tipo de droga que abaixa o senso crítico, ela já está provocando por alguns meios uma hipnose. Só que aí ela não está tendo controle, né? Porque a pessoa sozinha ela vai fazer a mesma coisa, ela vai baixar o senso crítico dela naquela hora e dar aquela ordem para o cérebro do que ela precisa. A hipnose é simples assim, na verdade. É baixar, tirar o nosso lado crítico do consciente, porque quando você tira esse lado, você consegue dar uma ordem específica. Quando a gente está num estado de vigília, a gente dá uma ordem e a gente raciocina sobre aquilo, será que sim? Será? Quando a gente já tem certeza, a gente dá ordem e não tem discussão, digamos assim, né? E o interessante é que um tratamento de hipnose, a não ser que o hipnólogo queira prender o paciente, né? Eu posso ficar, né, como coaching, por exemplo, eu posso ficar com uma pessoa muito tempo, mas a gente está trabalhando várias áreas. Agora, se ela vem para um problema só, passou muito, claro que tem variações, a gente sabe que tem variações, mas começou a passar muito de 6, 10 sessões, assim, aí já não... Alguma coisa não está surtindo efeito, né? A hipnose é para ser rápida. A pessoa, quando vai dormir, ela está acesa ou às vezes está sonolenta, deita na cama, olha para o teto, expira, vira para o lado. Tem gente que fica se debatendo na cama e tem gente que dorme direto. Isso seria o fato de uma pessoa ir dormir, seria uma auto-hipnose? Varia. Porque às vezes até a pessoa dorme rápido, mas ela não tem um sono tranquilo, né? Então, isso é muito variável. Só que a gente ensina o paciente a ele ter essa auto-hipnose, a praticar a auto-hipnose, porque a gente já ensina quando ele está no transe. Toda vez a gente vai colocando aquilo na mente e chega... É comum, daí a pessoa vai dizer, eu mesmo já faço a contagem e tal. Aí sim, daí ela entra... Porque se ela vai dormir, se ela tem uma criança, por exemplo, ela tem que fazer auto-hipnose, mas deixar aquilo. Mas também, qualquer ruído eu acordo rápido. Porque senão a pessoa... Porque da hipnose ela vai para o sono, naturalmente. É normal. Sim. Depois que ela aprende, é fácil, é muito fácil. Ela chega, já está cansada. Se ela já tem uma motivação boa para dormir... A pessoa tem que se programar, então. Tem que se programar. É interessante isso. É que a sensação corpórea quando você está em transe é bem diferente, né? Já na hora é fácil de identificar. Tem níveis de hipnose que a pessoa não identifica, ela só acha que está relaxada. Mas ela já está num alfa, digamos assim, então ela já tem uma predisposição maior para receber. Os níveis de hipnose... Na escola clássica se falava em 18 graus de hipnose. Hoje em dia eu sigo como Fábio Bentes. Ou está hipnotizado ou não está. Ou não está. Porque ele falou com a experiência, eu não tive essa experiência ainda, mas de pessoas que estão num transe muito leve, mas já tem analgesia. Então, depende para o que é. Se tá analgesia, já está com analgesia, com anestesia local, aliás,
Então é o que interessa, né? Não preciso ficar agora medindo. Eu já vi americanos principalmente usando uma imensa aparelhagem ligada na pessoa para saber onde ela está. Eu acho isso um pouco... Claro, cada um usa a ferramenta que gosta. Hoje a eletrônica ajuda muito as pessoas a alcançarem estados alterados de consciência, né? Tanto que tem até um termo, psicotrônica, a eletrônica da psique, né? Então, hoje já tem aparelhos, inclusive, que você querendo, até você se induz à hipnose com aparelhos. Sim. Né? Então, existem umas máscaras que você coloca ali, você abre o olho, tudo preto, né? Porque as lentes são pintadas de preto. Mas elas têm LEDs. E aí alguém liga os LEDs, aí começa a dar flashes, né? E com isso você vai recebendo aqueles impulsos eletrônicos, daqui a pouco você acessa. E, bom... Tudo é válido, né? São técnicas diferentes, né? O importante é que alcance o resultado que se espera. Mas olha, eu estou realmente vendo. Você utiliza o método clássico e o mais moderno atualmente, o ericksoniano, né? A gente faz uma mistura, a pessoa vai se adaptando, né? Tem horas de indução, digamos, eu uso a indução mais clássica. O tipo de linguagem acaba indo mais para o ericksoniano. E também tem pessoas aí que estão adaptando pela experiência, as pessoas que têm muita experiência nessa área, acabam incorporando novas técnicas, né? Eu mesmo tenho um conhecido que é detentor de uma técnica da invenção dele. E ele até ele botou o nome dele na técnica, lógico, foi ele que inventou. Então, mas a gente sente que diferença dos métodos de hipnose do Antigo Egito, em que os sacerdotes do Antigo Egito sabiam hipnotizar e curavam até casos de impotência sexual através da hipnose, 3.000, 4.000 anos atrás. E atualmente, né, as técnicas que hoje o top de linha é o método ericksoniano. Então é por aí. Amigos, é isso aí. Estamos indo para mais um comercial e voltamos logo logo. Muito bem, meus amigos telespectadores, estamos aqui na companhia de Guga de Lima, terapeuta, especialista em hipnose e também professor de Kung Fu. Guga, tira a minha curiosidade. A gente vê esses filmes aí de Kung Fu, que inclusive parece que o pessoal tem até o poder de sair voando, eles dão um pulo, estão lá no alto do telhado de um castelo, depois eles saem voando e vão parar num bambuzal, e eles lá encarapitados no bambuzal como se fossem periquitos ou papagaios, e estão lutando lá a 20, 30 metros de altura. Bom, primeira pergunta, isso existe ou é chute? Olha, a gente que não duvida muito da capacidade humana, quem sabe existir, mas eu prefiro ficar mais na nossa realidade atual. Na nossa realidade, né? Então, isso é... No máximo o cara pula uma cadeira, não um telhado, né? Muito bem. Porque eu até pensei, vai ver que eles estão em estados alterados de consciência e... Diminuir o peso do corpo. Exato. Porque, em tese, há casos já comprovados de levitação. Sim. Quer dizer, lógico, não é qualquer um, né? Sou super-homem e se atira do 18º andar de um prédio, não é isso. Mas há casos comprovados e filmados de pessoas que ficam 4, 5 dedos acima do solo, sem nenhum contato, né, do corpo com o solo. Então, parece que a mente humana tem um poder incrível a ponto de anular a lei da gravidade, né? Agora, no teu caso, o Kung Fu, eu sei que você é professor de Kung Fu, me fala um pouco sobre essa tua experiência no Kung Fu. Não, o Kung Fu também foi algo que comecei em 89, já bem novo, e eu sou formado no estilo Wing Chun, que é um estilo que até foi o primeiro estilo que o Bruce Lee fez, da onde ele depois desenvolveu o próprio dele.
Agora fizeram até um filme sobre o mestre dele, Ip Man. Ainda não chegou no Brasil, mas na internet já tá rolando bastante, digamos assim. E o nosso estilo ele já não fica nesse aspecto folclórico ou aspecto floreado do Kung Fu. Ele não é tão bonito aos olhos de quem não está acostumado de se ver. Depois que você aprende, você começa a achar a beleza dele, né? Porque ele é muito rápido, muito direto. Tudo que eu trabalho quer ser rápido, direto, objetivo e simples. Então até o Wing Chun em si, eu faço toda a formação, eu dou toda a formação, mas eu incluo outros conhecimentos, inclusive esse do próprio Bruce Lee, que é o Jeet Kune Do, que aí é onde ele ampliou muito. Ele foi uma pessoa, ele era um filósofo formado, ele era uma pessoa extraordinária, na verdade. E a que se tem notícia foi uma pessoa que conseguiu níveis físicos incríveis, sendo uma pessoa, tipo físico magro. Ele conseguia coisas assim inimagináveis, assim, né, de explosão de golpe, não pelo aspecto luta, mas pelo aspecto mente mesmo. Ele chegou a ser desacreditado pelos médicos com 29 anos de andar, que ele teve uma fratura na coluna, e ele não só voltou a andar, daí depois que voltou a andar, aliás, os médicos, vai voltar a andar, mas com muleta não pode mais lutar, aquele negócio todo. E ele foi, 6 meses ele ficou de cama, né, naquele processo dele, processo mental dele em casa, e não só voltou, como voltou muito melhor do que antes. Voltou com... eu já vi entrevistas com o James Coburn, que foi aluno dele, falando de coisas incríveis, que veio ele fazendo que nem ele sabia que ia fazer, que saía espontaneamente, né? Então aí o aspecto mente entra muito... é onde eu trabalho muito essa parte energética, de liberação de energia e objetivo mesmo. Por isso que quando eu faço o processo de coach junto com a autodefesa, fica até mais fácil. Claro que se a pessoa não gosta de artes marciais, não vai ser fácil, mas se ela já tem aquela predisposição, fica muito mais fácil, porque a gente trabalha o aspecto físico junto com o mental. Então, às vezes você está com a cabeça focada, meditando sobre um aspecto, e aquilo se mostra fisicamente. Quer dizer que você utiliza, vamos dizer, a técnica do Kung Fu como uma extensão ao método, digamos, de tratamento que você utiliza com o instrumento da hipnose. Correto. Claro que na academia, como tem mais alunos, isso fica um pouco limitado, mas mesmo assim ainda dá, a gente consegue fazer um relaxamento, que eu já utilizo técnicas de hipnose, mesmo quando tem só 10 minutos para fazer 15 minutos, a pessoa já sai um pouco mais relaxada, mas quando é o processo particular, aí o processo é muito abrangente mesmo, que a pessoa trabalha o físico e a mente junto, que é o que tem que ser, né, na verdade, é a modernização daqueles processos dos antigos mestres, assim. A diferença é que o aluno não tem que ficar sofrendo e... É verdade, carregar balde subindo as escadas do mosteiro até ficar aqui, né? Agora, me tira uma curiosidade que eu me lembro quando, muitos anos atrás, apareciam os filmes do Bruce Lee, puxa, era sucesso de bilheteria, multidões acorriam aos cinemas para ver aqueles golpes fantásticos que ele aplicava, aquela coisa toda. Mas, de repente, um belo dia, sem mais nem menos, o camarada morre na flor da idade. Afinal, qual foi o motivo da morte do Bruce Lee? Se é que você sabe me dizer isso. Então, a família em si, a parte da família chinesa, acredita que foi assassinato, tanto que depois morreu o filho dele em circunstâncias também bem estranhas, né? Como é que tinha uma bala num revólver durante um set de filmagem, não sei se você sabe, foi em 93, se não me engano. Era Brandon Lee, Brandon o nome Lee. do... Daí acredito que eles têm muito, né? O Bruce Lee, ele chegou em Hong Kong de volta, que ele ficou um tempo nos Estados Unidos, ele chegou como uma estrela total, né? E como ele chegou nesse aspecto, ele tinha a oportunidade de mandar um pouco no que ele queria. E lá sempre teve aquele aspecto do cinematográfico meio... Alguns dizem que tem até máfia envolvida. É um processo que eu já não entendo muito. Mas para a família dele foi... E realmente é muito estranho, alguém que tinha aquela saúde, aquele processo todo, as circunstâncias onde ele estava, né, onde ele foi levado, tomou um remédio tal. Porque o que foi dito é que ele tinha hipersensibilidade a esse comprimido. Um comprimido que ele tomou, que é equivalente a uma aspirina para dor de cabeça. Pode ser, claro. Mas que é estranho, né? Depois o próprio filho... chegou querendo mandar, tudo tem um certo limite, né?
Eu acredito muito no potencial humano, mas eu acredito também que alguns limites a gente tem que ter, senão qualquer um vai se jogar num prédio achando que vai sair voando, também não dá. Agora, para se aprender Kung Fu, além de vontade e além de jeito, como tem gente que tem jeito, tem gente que não tem jeito, mas qual a principal qualidade que uma pessoa tem que ter para chegar a ser um lutador de Kung Fu? Então, Kung Fu, a princípio, ele não é a palavra da arte, foi incorporada depois dos filmes do Bruce Lee. Kung Fu, ele quer dizer qualquer coisa que você dedique seu tempo para adquirir habilidade, seja um cozinheiro, o que for, é Kung Fu, né? Então, nesse aspecto, a pessoa não tem que ter, uns estilos tradicionais, alguns sim. Para alguns a pessoa tem que ter um certo porte, porque ele não vai se adaptar muito bem. No nosso sistema, é o sistema que se adapta à pessoa. A pessoa, eu até tenho um vídeo na internet onde eu mostro um pouco de senhoras de 50 e tantos anos treinando, crianças, jovens, porque ele se adapta, a gente tem que se adaptar, a pessoa não pode perder o benefício disso, né? Porque ele acaba girando um caminho mesmo, fica, como eu falei antes, tudo que você faz mental e fisicamente completa, porque a gente ficar só no mental é ruim, ficar só no físico também é ruim. Como tudo na vida, né? O caminho sempre é do centro, nunca das extremas. Correto. Pois é. Olha, tá aí. Nunca me tinha passado pela cabeça que haveria a possibilidade de um dia se tentar juntar a hipnose com o Kung Fu e que os dois se complementariam, né? Se encaixariam e complementariam. Primeiro você trata dos problemas das pessoas e depois você trata de disciplinar a pessoa para que ela não venha cair nas armadilhas que ela caiu logo no início e que você teve que utilizar a hipnose. Olha, faz sentido. Tá bom. E aí, meus amigos, vocês ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Pois é, eu confesso que eu também fiquei. Mas só tem um jeito de saber se isso funciona ou não funciona. E qual é o jeito? É simples, é testar. Nós não vamos acreditar só porque, é isso. Sim, vamos ver se é isso. E se vocês têm curiosidade em testar, porque vocês têm problemas, vocês têm fobias, vocês querem abandonar vícios e tudo, com certeza eu posso dizer, a hipnose é um eficaz instrumento terapêutico. E depois, né, aí vocês podem tentar juntar, né, que o professor é o mesmo, entrar no Kung Fu, que vocês vão adquirir resistência física, flexibilidade, autoconfiança e equilíbrio interior. Olha, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Então, caminho das pedras. Vocês querem entrar em contato com o professor Guga de Lima? Muito fácil. Tome a iniciativa de entrar em contato ou por e-mail ou por telefone com a TV Capital. Então eu peço à técnica que coloque aí no monitor o telefone e o e-mail da TV Capital e também, por que não, podem colocar o meu telefone particular e o meu e-mail também. Escrevam o telefone dizendo: quero contato com o professor Guga de Lima. E a TV Capital e eu mesmo teremos o maior prazer, como já fizemos tantas vezes em outras ocasiões, em passar o telefone de contato do nosso entrevistado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Então eu quero agradecer ao professor Guga de Lima a sua simpática visita. Agradecemos os esclarecimentos dessas técnicas utilizadas e fica aqui então a nossa despedida, combinando já para a semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal,
outro encontro nosso em que, como sempre, apresentaremos um outro tema de interesse e de utilidade para vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado, amigo, mais uma vez. E meu cordial abraço. Até a próxima, se Deus quiser.